Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Eclesiástico, capítulo 5, versículos do 13 ao 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Sê prestimoso para ouvir a palavra, a fim de entendê-la, e lento para dar a resposta. Se tens a compreensão do assunto, responde. Caso contrário, põe mão à boca, para não seres surpreendido numa palavra descontrolada e saíres envergonhado. Honra e ignomínia se encontram na fala. A língua leva a gente à ruína. Não te deixes impressionar pelo boato, e com a tua própria língua não calunies. Para o ladrão a vergonha, para a pessoa de língua dupla a má fama, para o boateiro ódio, inimizade e injúria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Enquanto a Valdênia conversava ali com cada um que está acompanhando agora o Sorrindo para a Vida, ela falando sobre esse tempo de quaresma, teve uma frase que ela disse que foi muito importante. Ela disse assim: é tempo de ver em Deus onde nós precisamos nos converter. É tempo de ver em Deus onde nós precisamos nos converter. E eu pergunto aqui para nós que estamos na bancada, para aqueles que estão atrás das câmeras, para aqueles que estão aqui no estúdio, para aqueles que estão operando ali as máquinas para que a canção nova possa chegar através de vídeo, através de áudio. Quem de nós não precisa se converter no que diz respeito à língua? Quem de nós? A palavra de Deus nos diz que a pessoa que refreia a própria língua, a pessoa que não peca por palavras, é perfeita. Você quer ser perfeito? Domina a sua boca. E olha o que diz a pergunta que foi lançada aqui para nós. É tempo, a proposta, não a pergunta, é a proposta. É tempo de ver em Deus onde nós precisamos nos converter. E aí vem esta palavra como uma espada e crava no nosso coração. Não pense que é só no seu não, viu? De cada um de nós que estamos aqui. O que é ser prestimoso para ouvir a palavra? Seja pronto para escutar. E a palavra aqui está com letra minúscula, porque é toda a palavra. É a palavra de Deus, mas é também a palavra de quem está perto de você. Seja pronto para ouvir o que o outro tem a dizer. Lá em casa eu uso muitas vezes essa expressão, porque eu aprendi a escutar. Escutar é uma tarefa difícil, gente. Olha, levou anos para eu aprender a escutar, a sentar, ouvir a pessoa, deixar ela falar até o fim, fazer perguntas que ajude a pessoa a terminar de dizer o que ela está falando. Porque às vezes a pessoa quer falar, mas ela não consegue pôr para fora. E a gente precisa, igual você puxa um barbantezinho que está ali embaraçado para poder soltar o nó, você puxa para desatar, para a pessoa terminar de falar o que ela está dizendo. Não é atalhar para interromper, para mudar o que a pessoa está dizendo, para dar opinião, para dar conselho. Isso é depois. Como é que você vai corrigir se você não escutou? Como é que você vai dar um bom conselho se você nem sabe do que a pessoa está falando? Então lá em casa eu costumo dizer para os outros e também para mim: seu ouvido não vai cair por você escutar a pessoa. Quantas vezes eu corrigi os meus filhos para que eles escutassem a mãe
dizendo isso. Eu falei, silêncio, sua mãe está falando. Às vezes ela estava falando algo que eles não queriam escutar, né? Aí começa, falei, calma. Não, pai, mas calma. Mas eu não concordo com a mamãe, eu acho que a mamãe está errada. Calma. Seu ouvido vai cair por escutar? Escute a sua mãe. E olha, se alguns casados fizessem isso, porque um dos maiores testemunhos de amor ao outro é a capacidade de nós escutarmos. Porque você escutar uma pessoa sem interromper é acolher a pessoa. Sabe como você dar um abraço sem braço? Escuta. Quando você escuta alguém que precisa pôr para fora o que está, olha, entulhado dentro dela, o que está fazendo com que ela sofra. Porque muitas das brigas acontecem porque a pessoa está sofrendo, não está se sentindo compreendida, não está se sentindo ajudada, e por isso não está se sentindo amada. E vai acumulando aquilo dentro da pessoa, vai acumulando, uma hora ela resolve falar e acaba falando da pior maneira possível. Mas entre pessoas que se amam, a palavra não tem a intenção de agredir, de ferir. Acaba agredindo, acaba ferindo. Mas não é por isso que ela falou o que falou. É um pedido de socorro, é um jeito de dizer, pelo amor de Deus, me escuta. Então, seja pronto para escutar. Isso é caridade, gente. Olha, é um gesto de amor a gente deixar a pessoa falar o que ela está vivendo, deixar a pessoa se explicar, não é? Não é raro quando a pessoa erra, a gente não querer ouvir e ainda põe a pecha na pessoa, não, é que ele está querendo se justificar. Deixa se justificar, ué. Deixa se justificar. Tem coisas que não são justificáveis, mas a pessoa precisa tentar. Às vezes ela quer se desculpar, não é? Se esconder do erro. Mas se você deixa que a pessoa fale, às vezes no meio da fala ela mesma percebe como está feio o papel que ela está fazendo. Deixa ela falar. E às vezes ali na hora você vai até ajudar ela a perceber que esse discurso dela não se sustenta com pequenas perguntas, não é para agredir, é para ajudar ela a compreender que aquele discurso não se sustenta. Mas isso só é possível se você tiver prontidão para escutar. Hoje, olha, está difícil a gente conversar com as pessoas. Porque deu 2 minutos de fala, a pessoa já está agoniada, ela já quer fazer alguma coisa, ela já abre o celular, ela já puxa outro assunto. Tem gente que não consegue se delongar num assunto. Tem pessoas que é uma agonia para eu conversar com elas. Porque é igual um macaco no meio da floresta, de galho em galho. Ela pula de um assunto para outro o tempo inteiro, porque não consegue ficar em nada, não consegue aprofundar em nada, não consegue ouvir, não é? Você nem terminou de dizer o que você estava falando, a pessoa já está mudando o assunto, porque não consegue ouvir. E às vezes a gente está falando dos outros e essa pessoa é a gente. Então, olha, seja prestimoso para ouvir a palavra com uma finalidade. Não é perder tempo, é entendê-la. E se você já gastou tempo escutando para poder entender, gasta mais um pouquinho de tempo para dar a resposta. Se você tem compreensão do assunto, beleza, responde. Se você não sabe, não tem certeza, não entendeu, você menos gentil do que a palavra de Deus, tá? Porque ela diz, põe a mão na boca. Então eu não vou falar para você não ficar magoado, vou falar para mim. Márcio, cala a boca. Você não sabe o que dizer? Cala a boca. A discussão está ruim, já passou do limite do respeitoso. Cala a boca, faz a boca ficar calada. Por quê? Caso contrário, põe a mão na boca para não seres surpreendido numa palavra descontrolada e saíres envergonhado, quando o sangue está quente.
a boca precisa esfriar, gente. Quando o sangue está fervendo, a coisa mais fácil que existe é sair uma palavra descontrolada da nossa boca. Ainda mais se a gente não anda pensando coisa boa. Ainda mais que a gente já está meio azedo com aquele assunto. Se você está azedo com o assunto e o sangue está fervendo, aí é que você precisa ficar quieto mesmo, ficar calado, porque você vai dizer o que você não quer. E você vai passar vergonha. Vai sair da conversa envergonhado, porque olha, honra, ignomínia é vergonha, tá? Honra e essa vergonha e ignomínia é algo que suja o nosso nome, que tira a nossa boa fama, por nossa própria culpa, tá? Então, honra e vergonha se encontram na fala. Tem gente que abre a boca, a pessoa era indiferente para você, ela abre a boca e você começa a gostar dela. Você começa a amar a pessoa, você fica fã da pessoa. Tem gente que você até gostava da pessoa, a hora que ela abre a boca você não quer ver nem pintada de ouro. Isso acontece também com você ou só acontece comigo? Por quê, gente? Olha lá. Honra e vergonha se encontram na fala. Tem gente que não só passa vergonha, faz a gente ter vergonha alheia. A gente fica com vergonha do que ela está falando, a gente fica com vergonha do papel que ela está fazendo, não é? E a língua leva a gente à ruína. E muitas vezes nós nos arruinamos por causa de boatos. Por causa de um boato, a gente despreza um amigo. Alguém veio e disse alguma coisa a respeito dele para nós, e a gente não teve presteza para escutá-lo, a gente não se pôs à disposição para ouvi-lo, a gente não procurou e disse: meu amigo, me conta, o que está acontecendo? Não, a gente ignorou a amizade, a fidelidade provada, e deu ouvido àquele boato vagabundo que chegou para nós. E aí, pelo boato, a gente arruinou a amizade. Por causa de boato, teve casamento que foi para o ralo. Por causa de boato, teve sociedade que foi desfeita. Por causa de boato, teve gente que precisou ir embora da cidade onde morava. Por causa de boato, o futuro de algumas pessoas foi comprometido. O boato, gente, a fofoca, a calúnia, é uma desgraça, é um pecado terrível. Não é uma coisinha, não são apenas palavras. Não, um boato é uma coisa terrível e arruinadora. Então, com a própria língua não calunies, porque isso tem consequência. Assim como para o ladrão toca a parte dele que é a vergonha, porque é uma vergonha a pessoa roubar, é vergonha. Mais vergonha ainda é alguém dizer que roubar é profissão. Uma pessoa que diz que roubar é profissão, ela não deveria nem contar para os outros o nome do pai e da mãe dela, que é para não matá-los de vergonha, mesmo que ele já tenha morrido. Dizer que roubo é profissão, que a pessoa estava trabalhando porque ela estava roubando, vai trabalhar fazendo alguma coisa que construa a vida comum e não que tire dos outros. E não importa se é ladrão pequeno e se é ladrão grande. Todo roubo é vergonhoso. Você se apropriar de algo que não lhe pertence é vergonhoso. E isso a gente aprende em casa. Nossa, Márcio, que radical. Gente, com algumas coisas a gente só pode ser radical. Meu filho estava andando pela rua, não lembro se ele achou, foi uma carteira ou foi um relógio. Era pequenininho, chegou em casa todo feliz. Olha, pai, o que eu achei. Falei: achou? É, achei, agora é meu. Falei: você comprou? Você trabalhou? Alguém te deu? Não, mas eu achei. Eu falei: então, você achou o que é dos outros. Volta lá e põe no lugar que estava. Pai, alguém vai pegar. Problema de quem pegou. Falei: imagine você, meu filho, usando esse negócio e a pessoa passa por você na rua. Você acha que ela vai imaginar que você achou que ela perdeu? Muitas vezes vai pensar que você pegou dela.
Eu falei, e que alegria você vai ter em mostrar um negócio que você não conquistou? Você precisa disso? Não, não preciso. E você vai ter alegria em mostrar, olha o que eu achei na rua. Não. Se prepara para um dia você poder dizer, olha o que eu comprei com o meu dinheiro, olha o que o meu esforço conseguiu. Para o ladrão, minha gente, vergonha. Vergonha. Eu não entendo como é que uma pessoa, ela pode achar que é válido roubar. Que legado que você vai deixar para o seu filho? Imagine chegando para o filho, seu pai é um ladrão. As coisas que você conseguiu na vida foram roubadas. Não, desculpe, isso é triste demais. Sempre para o ladrão o que toca é a vergonha. E ladrão não é só ladrão de dinheiro. Tem ladrão de boa fama, tem ladrão dos créditos dos outros. Tem pessoa que rouba os méritos do trabalho alheio. A pessoa vai lá e faz e ela assume como se fosse dela. A pessoa tem uma ideia, trabalha naquela ideia e ela vai lá e apresenta como se fosse dela. Isso também é roubar. Vergonha. Do mesmo jeito que para o ladrão toca a vergonha, para a pessoa de língua dupla, que é aquela que fala uma coisa pela frente da pessoa e a outra pelas costas, para quem tem língua dupla, a má fama. Tem gente que tem má fama. Tem gente que eu não abro a boca perto da pessoa. Porque pela frente ela diz uma coisa, quando você sai ela diz outra. Tem gente que eu tenho todo o cuidado do que eu digo, porque a pessoa pega o que você falou e distorce. Ruim para gente que fica desconfortável, péssimo para ela, porque olha a fama da pessoa. Você não tem liberdade perto dela. Aí ela não sabe porque que ela chega, às vezes ela não é bem-vinda, as pessoas ficam desconfortáveis, ela chega, as pessoas se calam, porque já tem fama, fez a própria fama. E olha aqui, ó, para o delator, porque boateiro é o delator, é aquela pessoa que fica ouvindo para ir lá contar. O boateiro, o delator, sabe o que ele consegue? Ódio, inimizade e injúria. Nós precisamos pedir a Deus que tire esses vícios, esses maus hábitos de todos nós, porque eles são extremamente destrutivos e começam a arruinar, sabe onde? Dentro da casa da gente. Pode até parecer que é uma arma, tem gente que acha que isso é uma vantagem. Não, porque eu sei como usar a palavra para poder destruir a pessoa, eu sei onde é que eu digo. Vergonha, minha filha, vergonha. Vergonha. Quando a gente mexe com porcaria, o primeiro a se lambuzar é a gente. E mexer com boato, mexer com fofoca, caluniar, dizer coisa má a respeito dos outros, sempre suja quem fala. Não escapa. Sempre suja quem fala. Então, Senhor, livra-nos desses vícios. Senhor, liberta-nos destes pecados, porque eles são destrutivos, a começar da gente. O primeiro a ser arruinado é quem vive falando mal dos outros, porque a pessoa fica que nem leite estragado, azeda. Fica que nem feijão estragado, azedo. Você já deixou feijão estragar na sua casa? Já viajou, esqueceu o feijão em cima do fogão, na panela aberta? Quando você volta, meu amigo, nem um sanitário que você esqueceu da descarga fede tanto. Tem gente que quando abre a boca é pior do que uma casa que você esqueceu o feijão e o feijão estragou. Então, que o Senhor nos liberte. Você já notou em algumas situações quando é que a gente perde a paz e perde a alegria? Já percebeu que tem coisa que tira a paz da gente e que tira a alegria da gente? Eu gosto muito de me observar. Então, quando uma coisa me faz mal, rapidinho eu descubro a comida que eu comi, o jeito que eu fiquei sentado, que aquela dor de cabeça proveio de alguma coisa. Então, quando eu perco a minha paz, rapidinho eu descubro o que foi que tirou a minha paz. Porque às vezes a gente perde sem perceber. Aí chega uma hora que você fala assim, estou angustiado, alguma coisa não está me fazendo bem, o que foi? Aí você volta a fita, você descobre, foi aquilo. Você já viu que tem coisas que tiram a alegria da gente?
Você já percebeu que todas as vezes que nós deixamos de esperar em Deus, a gente fica triste e fica inquieto? Gente, a gente fica triste e atormentado quando nós queremos agradar a este mundo. Quando nós fazemos o errado para agradar este mundo. Quando a gente fala o que não deve, quando a gente faz o que é errado para agradar quem está errado. Quando nós pensamos de modo mundano. Quando nós queremos que a nossa alegria e paz venha da aprovação de certas pessoas. Tem gente que sinceramente não me interessa a aprovação da pessoa, mas é próprio de quando a gente é muito novo, né? A gente querer que todo mundo aplaude a gente, que todo mundo aceite a gente, que todo mundo aprove o que a gente faz. Quando você vive para as pessoas gostarem de você, você para de gostar da vida que você tem. Quando você vive para não desgostar os outros, a sua vida vira um desgosto. A gente tem que viver para fazer o que é correto, agrade ou não aos outros. Porque se você viver para agradar os outros, você não vai conseguir nem agradar e nem viver. Não vai conseguir. Vai viver igual a história daquele velho que ia para o mercado com o filho pequeno e um burro andando atrás. Você conhece essa história? O velho ia para o mercado, junto ia lá o filho pequeno, ele já era velho, o filho dele nasceu tardio, não é? E eles foram juntos e o burro ia andando atrás. E quando ao passar ali por um grupo de pessoas, teve uma que exclamou e o velho ouviu. Ué, para que serve o burro? Se vai um velho, capenga, e um garoto novinho, e o burro desocupado, burro é para a gente montar. E começaram a rir. Alguém tem que montar nesse bicho. Então o velho, ouvindo aquilo, pegou o menino e montou o menino no burro. Não demorou, eles passaram por um outro grupo de pessoas. Quando passaram lá, tinha uma senhora que estava indignada. Quase pulou no menino, pelo pescoço, arrancou ele de cima do burro. E virou para os outros e disse assim: é impossível essas gerações de hoje. Um moleque cheio de vida, saudável, em cima do burro. E o outro lá, ó, decrépito, manquitola, vai pelo caminho claudicando. E o menino em cima do burro. E o velho andando a pé. Os filhos de hoje não têm consciência, não. E o pai, querendo proteger o filho, desceu o filho do burro, montou ele no burro. Chegou lá na frente, tinha um monte de velho na porta de um bar e disse assim: um velho desgraçado desse deve ser neto dele, porque não é filho, não é possível, não deve ser neto, deve ser filho, porque se fosse neto ele cuidava melhor. Olha que velho miserável, deixa o menino ir andando a pé e vai ele em cima do burro. Aí ele desceu, pegou o moleque, botou nos ombros e montou ele em cima do burro. Ele montado no burro e o moleque montado nas costas dele. Passou lá na frente um pouquinho, alguém virou e disse assim: a gente tem que dar uma pedrada nesse homem, não é possível. Esse homem não tem compaixão não, coitado do animal, olha o burro, pobre do burro embaixo. Esse burro pequeno é para aguentar um, ele põe dois em cima do burro, meu Deus do céu. O velho irado, irado, desceu do burro e botou o burro nas costas, carregando. Aí passou por um grupo de garotos, e aí um deles virou e disse assim: olha um burro carregando o outro. Meu irmão, quantas vezes na vida a gente faz papel de burro porque a gente quer agradar a esse mundo louco que não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Dentro da família da gente, a gente não consegue agradar todo mundo. Às vezes você desagrada a sua mãe agradando seu pai. Às vezes você desagrada seu pai agradando a sua mãe. Às vezes você desagrada os seus pais agradando seus irmãos. Às vezes você desagrada a sua esposa agradando seus filhos. Às vezes fazendo o que é certo você desagrada quem tem vida torta, quem está errado. A pior coisa que você pode fazer é querer se guiar pela cabeça dos outros. Olha, quantas vezes você sofreu porque a única coisa que você queria era saber o que fazer para agradar os outros.
Mas não há uma resposta satisfatória para isso, porque a maioria das pessoas de hoje não sabem o que querem de verdade. Você nunca vai conseguir agradar quem não sabe o que quer. Você vai ter uma surpresa se você perguntar para as pessoas com as quais você convive. Faz experiência hoje, anota essa pergunta, faz para quem convive com você. Pega a pessoa num cantinho e pergunta: o que você quer da vida? Você vai ficar impressionado, quase ninguém consegue responder. As pessoas não sabem o que querem, por isso elas não sabem para onde elas vão, por isso elas não constroem nada de satisfatório. E quando não constroem nada, vem a vida passar e não rende a vida. E por isso vivem infelizes, vivem entristecidas, porque não sabem o que querem de verdade. Como é que você vai agradar quem não sabe o que quer? Como é que a gente pode atender um chefe que não sabe o que quer, que não sabe se quer pedir o serviço? E olha, você sofreu por deixar as pessoas pensarem por você muitas vezes e se intrometerem na sua vida. Muitas vezes, quando a gente não sabe o que quer, os outros vêm dizer para a gente como a gente deve viver. E na vida de quem não sabe para onde vai, não falta gente para se meter. E esta palavra é maravilhosa. Essa palavra nos mostra que nós jamais devemos nos intrometer na vida de ninguém, a não ser para o bem. Então, se nós pudéssemos resumir numa frase o que a palavra de Deus está nos aconselhando nesta manhã, essa frase eu resumiria desta maneira: não seja intrometido. Não seja intrometido. Como resistir a essa tentação que nos traz tanto problema? Como é que eu vou ver as coisas acontecendo e eu não vou me meter? Gente, eu vivo dentro de uma comunidade. Muitas dificuldades que nós vivemos dentro da nossa comunidade Canção Nova é gente se metendo naquilo que não lhe diz respeito. Aí a pessoa levanta a bandeira em nome do outro. Você pergunta para ela: mas no que isso te afeta? Ela não consegue responder. Não é que me afeta, porque não é justo. Intrometido em coisas que não lhe dizem respeito. E quando a coisa não nos diz respeito, a gente interfere sem ter propriedade, sem ter autoridade, sem saber o que nós estamos fazendo. Como resistir a essa tentação? Você quer a dica? Não dê ouvidos a boatos do que falam do seu marido, do que falam da sua esposa, do que falam dos seus filhos. Mas se eu não der ouvidos, eu vou ser enganado. Não. Feche os ouvidos para os boatos e abra os olhos. Filtre o que você escuta. Se é boato, não vale a pena ouvir. Tem coisas que a pessoa quer dizer escondido e que fica escondido. Isso é boato. O que não é boato é aquilo que é dito às claras, com a pessoa assumindo a responsabilidade. Igual carta anônima. Gente, quando uma pessoa não assina o que ela está dizendo, você vai dar crédito para essa pessoa. Pelo amor de denúncia anônima, pelo amor de Deus. Então, não dê ouvidos a boatos. Seja pronto para ouvir a pessoa em questão, a fim de você entender o que está acontecendo com ela. Olha, quanta gente morreu porque não teve ninguém para poder parar, ouvir e entender a pessoa. A pessoa estava doente e ninguém escutou. A pessoa estava depressiva e ninguém parou para ouvir. A pessoa estava morrendo por dentro, mas como por fora ela parecia mais ou menos normal. E quando a gente não tem atenção, porque o amor é superficial, a gente não para ouvir, a pessoa morreu. Morreu porque a doença se agravou, morreu porque tirou a própria vida. Escute seus filhos. Você não vai conseguir criar os seus filhos nesse mundo que nós estamos vivendo decentemente, homens de bem, mulheres de bem e para o bem deles, se você não for capaz de estar junto deles e ouvi-los. Não quer dizer que você tem que ficar com seus filhos a tiracolo. Quer dizer que você precisa parar e escutá-los. Você tem que estar à disposição em algum momento do dia, porque a vida acontece no dia, não é em épocas. De tempos em tempos eu paro para escutar. Não, meu filho, eu estou à sua disposição. A hora que você precisar, o tempo que você precisar, eu estou aqui para você. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe.
E é meu dever cuidar de você, oferecer cuidado. Então, primeiro escute. E a gente tem que perder essa mania tola de dar resposta rápida. A gente pensa que quem sabe responde rápido. Quem não sabe é que responde rápido. O tolo tem sempre a resposta na ponta da língua. Você quer descobrir uma pessoa tola? É aquela que tem a resposta na ponta da língua. Então, se você diz que você tem sempre a resposta na ponta da língua, pare, porque você está falando mal de você mesmo. Quem sabe que as coisas não são tão simples, não são tão fáceis, não são tão óbvias. Quem sabe que o fato dele saber não impede que pelo meio do caminho tenha acontecido coisas que tirou o controle da mão dele. Quem sabe pensa para poder responder. E na hora de responder, pede tempo para pensar. De vez em quando alguém me pergunta alguma coisa, eu peço tempo para pensar. Márcio, você pode me responder isso? Você me dá um tempo para eu pensar? Preciso ouvir a Deus. Preciso estudar. Preciso refletir. Na hora de responder, pede tempo para pensar. Reze, reflita. Se você sabe, tudo bem, tem certeza? Responde. Agora, se você não tem certeza, segura a língua. Nem que para isso, diz a palavra de Deus, você tenha que pôr um cabresto. Você tenha que pôr a mão na boca para tapar. Porque língua solta diz aquilo que não deve. Língua solta solta palavras sem controle. E às vezes isso é tudo que o demônio precisa, é tudo que o demônio está esperando para nos acusar. Às vezes tudo que o demônio está esperando é você soltar a sua língua para ele acabar com a sua casa, para ele acabar com o seu matrimônio, para ele acabar com você. Às vezes tudo que aqui agora não é o demônio, o seu adversário, o seu inimigo, o seu rival, o seu concorrente, aquela que está de olho no seu marido, aquele que está de olho na sua mulher, a única coisa que está esperando é você soltar o verbo, para chegar lá e contar, delatar e dizer, ó, falou isso aqui de você, ó, acusar você. Tem gente que às vezes tudo que está esperando de você é um deslize, para tentar acabar com você, puxar o seu tapete. Eu digo tem gente, mas tem um mal espiritual que Jesus diz, que é o diabo, que não pisca para não perder uma oportunidade de você deslizar para te destruir. É pelo que a gente fala que a gente é honrado, mas também é pela fala que a gente passa vergonha. Olha, quem acha que não é muito inteligente, eu tenho um segredo para você passar por inteligente. Fica calado. Calado até um lerdo passa por inteligente. Se você for para uma reunião e ficar calado, porque você não sabe do que está acontecendo, você está lá mais perdido do que cego em tiroteio. Quando terminar a reunião, como você começou calado e terminou calado, vai ter alguém que vai falar, rapaz prudente, hein? Mal sabe. Você ainda sai com boa fama, mas daí, quando a pessoa abre a boca, você percebe que não era mais do que um sem noção. Não sabia o que estava acontecendo. Tem gente que não fecha a boca. Você sabe por quê? Sem noção. Então tem que ter cuidado com a língua, porque a língua leva a gente à ruína. Tem gente que foi despedido porque tinha a boca aberta demais. Tem gente que se impressiona com tudo que ouve e vai lá se meter no meio da confusão. Eu não entro mais em confusão alheia. Já fiz muito isso na vida. Não entro em confusão alheia. A pessoa arrumou a confusão, ela resolve confusão. Tem gente que parece que é ministeriado em arrumar confusão, para dar serviço para o que resolve a confusão. Então, ele não criou? Ele que resolve. Não seja intrometido e você nunca vai ser desrespeitado. Toda pessoa intrometida fala o que quer e ouve o que não quer. Então, porque na casa do meu irmão, a minha cunhada, é vida alheia, meu amigo, é seu irmão, mas é vida alheia. Não, porque o meu sogro, amigo, é vida alheia.
respeite. Às vezes a pessoa cria problemas que ela dá conta de resolver. Aí a gente vai lá se meter, a gente vai ser desrespeitado. Você vai ouvir, vai ter o desprazer de ouvir. Ninguém te perguntou, ninguém te chamou aqui. Isso não lhe diz respeito, não é da sua conta. Você precisa se valorizar se você quiser que os outros deem valor a você. Márcio, por que eu não devo ficar falando, me intrometendo? Eu gosto de ajudar as pessoas. Você gosta? Então, comece ajudando a você mesmo. Se valorize. Não fique se desgastando, queimando a sua imagem, queimando o seu filme com coisa pouca. Ame as pessoas. Quaresma é tempo da gente amar. Quem está rezando a liturgia da Quaresma vê que nos salmos são só louvores. É alegria, manifestação da glória de Deus. Porque é um tempo bom, é tempo da gente se converter, é tempo da gente lavar a alma, é tempo da gente amar sem medida, mas não se gaste à toa, porque tem problemas que roubam as nossas energias mais do que se a gente passasse o dia inteiro trabalhando. Não desmereça a sua imagem, tenha pudor. Você sabe o que significa a palavra pudor? É guardar em segredo o que é sagrado. Você é sagrado. Por que a gente usa calça? Os homens usam cueca, as mulheres usam calcinha. Não é para poder esconder as vergonhas, porque não tem nada de vergonhoso naquilo que Deus criou. É belo, mas tem gente que abusa do belo e ridiculariza o belo, expõe o belo, porque não tem pudor, porque expõe para todos aquilo que deveria ser guardado em segredo, porque é sagrado. Mas você está falando que um pênis e uma vagina são sagrados? São sagrados, porque por meio deles você participa da criação de Deus, porque é assim que você traz um filho ao mundo, porque foi dali que uma criança saiu, e foi por ali que uma criança entrou, aquela criança que você ama. Você é sagrado. E porque a gente é sagrado, a gente nunca deve ser vulgar. Então, quando os meus filhos muitas vezes vão sair para uma festa, eu falo para eles: lembre-se de quem você é. Lembre-se que você não achou seu corpo no lixo. Lembre-se que o seu corpo é a casa onde você mora e dentro de você habita Deus. Não é que você não pode fazer por não fazer, porque você é sagrado. Porque você só tem esse corpo. Porque esse corpo que você tem, um dia você vai compartilhar com a mulher que você ama. Então, meu filho, cuide dele, respeite-se, humilde sim, capacho não. Feche os seus olhos um pouquinho, põe as mãos sobre o seu coração. Diante de toda essa palavra que você ouviu, se valorize, vá onde as pessoas te querem, e você será bem recebido. Não se meta onde não te querem, para você não ser desrespeitado. Às vezes a gente se mete onde não é chamado, assume responsabilidade que não é nossa, até mesmo querendo ajudar. A gente vai sem ser enviado e depois a gente escuta desaforo, fica triste. Quando você se compromete pela sua própria iniciativa, sem que ninguém tenha pedido, na hora em que você erra, todo mundo cai em cima. E quando você acerta, você não recebe nenhuma gratidão, porque você fez o que ninguém te pediu. Se você falar: olha o que eu fiz, ninguém te pediu, não te pedi para você fazer. O intrometido é alvo de pedrada, é desprezado, metido onde não deve, ele acaba sendo colocado de lado. Então vamos pedir ao Espírito Santo agora para corrigir a nossa rota. Veja o que Deus te pede. É tempo de você ver em Deus onde você precisa se converter. Quaresma é tempo de ver em Deus onde nós precisamos nos converter, corrigir a nossa rota. Veja o que Deus te pede. Veja onde Deus te envia. Mostra-nos, Senhor, nós te pedimos.